Pronto, acho que agora está ok. Bom, meus amigos, então, muito boa noite a todos. Agradecemos a todos aqueles que estão acompanhando. Vocês lembrem que vocês podem formular perguntas ao final da nossa live. As melhores perguntas a gente vai separar aqui para tentar responder para vocês, ok? Então, a gente vai até 7h50 e temos mais 10 minutos de perguntas, tá bom? Se forem muitas, eu tento responder a todas que a gente conseguir. Quem está acompanhando aí pelo Facebook ou pelo Instagram, também pode tentar postar sua pergunta, eu vou tentar ler aqui na hora, se der tempo que a gente vai tentar ler todas, tá ok? A gente vai então iniciar, já está aqui os slides, então temos aí o nosso tema, reforce sua imunidade com espiritualidade, agradecendo mais uma vez aí a TV7, a Rede Amigo Espírita, ao pessoal aí do Lar de Maria pela participação da hoje à noite, o compartilhamento do sinal também. Está aí o nosso tema. E a gente inicia com um poema do Espírito Casimiro Cunha, que eu gosto muito, pela psicografia de Chico Xavier, do livro Cartas do Evangelho, da editora LAC. Ele se chama Carta aos Enfermos, não é? Muitos de nós passamos por enfermidades, há muitos nossos irmãos hoje enfermos, doentinhos. Então vamos ver qual o conselho de Casimiro Cunha para todos nós. Carta aos Enfermos. Meu amigo, eu te desejo aquela paz do Senhor, que transforma as amarguras em santas preces de amor. Nosso Pai ouve a oração de tua grande ansiedade, como te vê no caminho de dor e dificuldade. Espera serenamente, não obstante a aflição. Deus é um Pai que não dá pedras ao filho que pede pão. Nos dias angustiados, de desencanto e doença, o homem deve apurar as luzes de sua crença. Às vezes dizes chorando, socorrei-me, meu Senhor. Ai, como tarda o consolo no dia de minha dor. Mas não lembraste a oração, olha aí a prece, com tanta solicitude, nas horas irrefletidas em que arruinaste a saúde. A incontinência teimosa, na rebeldia e no gozo, pode ter vindo de outrora, do passado tenebroso. Porque esta vida de agora é somente uma fração de teu trabalho à procura dos mundos de perfeição. Nos teus ais, nos teus soluços, do corpo dilacerado, recorda que a dor existe para a luz de um fim, de um objetivo sagrado. A dor tem um objetivo, um fim sagrado. Se teu mal é longo e rude, renovando-te aflições, ele é a válvula divina que escoa as imperfeições. Olha lá, guarda isso. O mal, a doença é uma válvula divina que escoa as imperfeições. Então, muitas vezes, a doença já é o nosso próprio tratamento, porque nós somos o espírito, né? Habitando um corpo passageiro. Se a moléstia é passageira, tem cuidado na existência. A dor física, por vezes, não passa de advertência. De qualquer forma, porém, ser paciente e ser forte, ainda que sintas contigo o augúrio triste da morte, acima dos preparados, né, dos remédios, que visam a tua cura. Põe o remédio divino da fé milagrosa e pura. Abençoa, abençoa, meu irmão, esta dor que te conduz da sombra espessa da terra para as bênçãos de Jesus. Olha que visão completamente diferente que a gente está acostumado, né? Então confiram depois Carta aos Enfermos, do Casimiro Cunha, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Então, pessoal, primeiro uma observação, né? Lembrar que eu pessoalmente, sou favorável à utilização de vacinas, né? Pelo menos enquanto não tem aí problemas que demonstrem que elas têm algum risco, algum perigo, mas mesmo às vezes com risco vale a pena, né? Por conta dessa enfermidade coletiva agora tão difícil, tão perigosa. Então, utilizar as vacinas, eu vou me vacinar, não é? Uso de máscaras, não é? De preferência, eu uso máscaras descartáveis, aquelas cirúrgicas, tá? Ou aquelas outras PFF2, que isola melhor nesse período agora de mais contágio. Então,
Se você vai para um lugar mais perigoso, coloque uma máscara melhor, tá? Eu tenho dos dois tipos aqui em casa, essas PFF2 já estão com preço mais em conta, né, bem mais em conta, muitas marcas diferentes. Veja só se tem um selo do Inmetro. Medidas de higiene, então lavar as mãos, uso do álcool gel, etc. E o distanciamento social, né, que a gente também necessita, evitar essas aglomerações, essas coisas, e eventualmente até, né, por obediência às autoridades, fazer o lockdown para evitar um contágio maior nesse período em que a disseminação aumentou muito, né? E infelizmente o nosso sistema hospitalar está em colapso. Nós temos que fazer a nossa parte e também ajudar, não é, as autoridades, evitando ocupar um leito que podia estar sendo utilizado por uma pessoa mais idosa, por uma pessoa com imunodepressão. Então vamos tomar todos os cuidados que a gente pode, não é? E torcer a Deus que o governo, seja federal, seja estadual, possa pagar um benefício emergencial aí maior para todos, né? Para que todos possam ficar em casa, porque infelizmente realmente muitos têm dificuldade porque dependem para sobreviver, né? Então vamos fazer, né, com todos esses cuidados e ajudando os nossos irmãos, não vamos só esperar pelos governos, não, vamos ajudar aqueles que estão em dificuldade, para que eles possam também ajudar nesse período de isolamento, ok? Deixa eu só passar aqui o slide. E a gente inicia lembrando de Jesus, não é? Quando ele nos recorda que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus esclarece que a Terra é um mundo diferente, um mundo que tem aflições, como os espíritos nos dizem na doutrina espírita, um mundo de provas, ou seja, de testes, de avaliações, de desafios e de expiações, um mundo de purificação, um mundo de cumprimento de pena, como se a gente estivesse num presídio também, é um dos sinônimos de expiação, né? Alguns espíritos comparam a Terra a um presídio, por isso que a desencarnação para nós, na verdade, é muitas vezes uma libertação do presídio, não era para a gente ficar tão assombrado com ela, não, é libertação, a gente ganha um alvará de soltura, claro que a gente não deve buscar a morte, né? Tirar a nossa vida é péssimo para o espírito, gera consequências muito ruins, tá bom? E ele lembra também, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, esqueça um pouquinho de você. Tome a sua cruz, e às vezes a cruz é o que? É a enfermidade, é a família difícil, não é? É o chefe complicado, é a condição econômica, porque aquela condição, né, seja da enfermidade, etc., tem um propósito na nossa vida, tem um fim sagrado, um objetivo sagrado. E seguir Jesus, que é fazer o que ele nos pediu. E o Chico lembrava que Jesus nos prometeu o alívio. Olha, que ele curou muitas pessoas, curou, mas o discurso que foi para todos nós, para toda a humanidade, qual foi? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não é? Então ele prometeu alívio, porque ele sabe, como nós sabemos, que a doença muitas vezes já é o nosso tratamento do nosso espírito. Nada, não que a gente deva alimentar a doença, devemos combatê-la, mas ela tem um propósito. Tudo é para o nosso bem, não é? Tudo que acontece, que Deus permite, é para o nosso bem, tá? A gente lembra que o sofrimento é inerente aos mundos de expiação e prova como a terra. Então, todos nós experimentamos ou experimentaremos sofrimentos, né? Tem esse livro do nosso querido Orson Peter Carrara também, você pode buscar, Porque Adoecemos, da editora Mitos Book, também para aprofundar o assunto. E na atualidade, pessoal, a gente tem muitos estudos, não é? De medicina e espiritualidade, há cadeiras nas faculdades sobre esse assunto hoje em dia, um ramo chamado psicoendócrino, neuroimunologia, mostrando como o psiquismo afeta a imunidade, a questão da saúde, as doenças psicossomáticas, mostrando como nossos pensamentos refletem também na nossa saúde, não é? Nas nossas questões, nossos conflitos mentais, etc. Terapias complementares que funcionam, por exemplo, como a acupuntura, não é? Que aparentemente não tem explicação ali, não é? E ali funciona, não é? Já tem comprovação científica de que reduz muito a dor, e é também um anti-inflamatório também poderoso, a acupuntura, entre outros, que a gente está ainda pesquisando. A eficácia da prece já foi comprovada, então pessoas que recebem orações, mesmo que não saibam, e elas vão recuperar mais rápido do que pessoas que não recebem preces. Mas se a pessoa orar também, muito melhor, etc. Então a prece está comprovada cientificamente. Vamos nos socorrer desse remédio milagroso e puro, não é? Da fé e da oração também, tá? E a eficácia da fé.
Lembra que tem um tal do efeito placebo, tá todo mundo falando desse assunto hoje em dia, não é? O que é esse efeito placebo? É nada mais é do que justamente a fé, é o efeito da fé. E a gente fica aí discutindo essas questões, não é, quando já está, então, comprovado que a fé funciona, porque a fé vai trazer, enfim, muita cura. Há muitos remédios, quando eles estão sendo pesquisados, digamos assim, o grupo que tomou o remédio e um grupo que tomou só o comprimido de farinha. Só que o pessoal que está tomando, mesmo o de farinha, tem tanta fé que está tomando o remédio certo, desconfia pelo menos, né? Que, digamos, o remédio cura 50% daquele pessoal e o efeito placebo cura 35%. Ou seja, olha o poder da fé. Olha o poder da fé. Né? É o efeito fé, eu não gosto de chamar de efeito placebo, é o efeito fé. E se você tem fé no remédio, melhora ainda mais. Se você tem fé no seu médico, mais ainda dá resultado. E claro, a fé em Deus, que é a mais importante de todas, não é? E tem pesquisas demonstrando também que pessoas espiritualizadas, elas vivem mais, têm melhor pressão arterial, olha aí quem tem pressão alta, não é? Mais saúde física e mental, apresentam melhores exames, né, de saúde, suportam, enfrentam melhor uma enfermidade, tem menos depressão, não é? Então vamos lembrar tudo isso na hora da gente estiver aí preocupado, lembrar da importância da nossa espiritualização. Esse período agora de distanciamento social é muito útil, muito oportuno a gente estudar, ler a codificação, ler a série de André Luiz, uma série de outros livros maravilhosos que tem, de Emmanuel, etc., e muitos outros, né? E lembrar que a saúde e a doença derivam do nível evolutivo, então espíritos puros não têm enfermidades, a gente não tem notícia de Jesus ter tido nenhuma dor de cabeça, nem uma febre, nada, né? Quanto maior a perfeição, maior a felicidade, segundo o livro dos Espíritos. Lembrar que é psique sana, né? Mens sana in corpore sana, como diz o poeta Juvenal, e a destinação da Terra, que nós já falamos, que é um mundo de prova e de expiações. Existem as causas atuais das aflições, como é estudado lá no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? E as causas anteriores, porque se Deus é justo e se todo efeito tem uma causa, se tem efeitos nesta vida que a gente não encontra a causa nesta vida, ela pode estar em vidas passadas. Então, a maioria dos nossos problemas, na verdade, é de causas atuais. Então, da nossa desídia, da nossa incúria, da nossa imprevidência, do nosso descuido, não é? Falta de precauções, disciplina, preguiça, etc. Todos esses nossos problemas geram uma série de inquietações, nosso egoísmo, orgulho, etc. E tem algumas que são as causas anteriores. Por exemplo, as doenças congênitas, a gente já nasce com elas. Né? Algumas doenças que surgem na idade oportuna, não é? Como, por exemplo, a esquizofrenia, que surge por volta da maturidade, né? Por volta dos 18, 20 anos, e tem uma programação reencarnatória. A gente lembra que no item 258 e seguintes de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos anteveem o principal tipo de gênero de provas que enfrentarão aqui na Terra quando reencarnarem. E os espíritos dizem que sim, e que nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Ou seja, a gente tem um livre-arbítrio aqui, mas teve também antes de renascer. E aí aceitamos passar por determinadas provas, de enfermidades, problemas, não é? A nossa desencarnação já está determinada. O momento da nossa desencarnação já está programado, diz a questão 853 e 854, de O Livro dos Espíritos, não é? Então a gente lembrar disso, que existe uma programação reencarnatória. A gente tem um livre-arbítrio aqui, mas tem ali como se fosse uma estrada com várias faixas que a gente pode escolher, mas não pode sair muito daquela programação que a gente mesmo escolheu antes de reencarnar, tá? Aconselhado pelos espíritos nobres. E muitas vezes a gente já tentou passar por uma doença. Eu certamente aceitei passar por uma depressão grave, muito grande, uma quebra financeira, para me livrar um pouquinho, diminuir um pouquinho o meu orgulho, porque a vaidade intelectual é muito grande, não é? Tanto que eu me tornei ateu, e certamente veio um remédio amargo, mas necessário para me curar desse problema muito mais grave, não é? Então, as enfermidades podem ser provas, elas podem ser questões passageiras, só desafios, só aprendizados, ou expiações, pode ser purificação, não é? Tudo por conta da lei de causa e efeito. E lembrar sempre que o espiritismo bem compreendido é a melhor prevenção contra a loucura, né, que são os transtornos mentais graves, e também a pessoa tirar a sua vida. Eu vou evitar falar essa palavrinha que começa com S aqui, tá? Senão dá problema aí no YouTube, no Facebook, eles não divulgam muito bem.
se tiver palavrinha como essa aí, e assim por diante, tá? Então, é a melhor prevenção, porque o espiritismo dá aquela calma, aquela serenidade que faz a gente suportar as vicissitudes da vida mais tranquilamente, não é? Com mais sensatez. É o que diz também o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, o bem sofrer e o mal sofrer. Aquele sofrimento com revolta, com desespero, com etc., não é o melhor. O melhor sofrimento é aquele com confiança, com resignação, com fé em Deus, com trabalho ativo no bem. Tá? Esse, sim, é o sofrimento que é mais agradável a Deus, tá? Ah, Nazaré, a questão da genética, não tem a genética que determina? Tem, só que antes da genética determinar, somente reencarnam naquela família espíritos que têm aquele tipo de enfermidade, aquele tipo de prova para passar, entendeu? Não iria reencarnar ali, não é, à toa, uma pessoa que não tem compromisso naquela área, tá? Não precisaria passar por aquela enfermidade, vai passar, tá bom? Então, a genética influencia em muitos casos, em muitas enfermidades, mas só reencarna naquele grupo familiar quem precisa passar por aquela prova ou expiação. E, ao mesmo tempo, não é, a pessoa pode ativar ou não a genética, tem os fatores epigenéticos, e muitos estão associados ao nosso psiquismo, à nossa questão mental. E lembrem que no livro Missionários da Luz, os espíritos construtores, eles escolhem um espermatozoide com a carga genética mais adequada, ele não é o mais perfeito, ele não é o mais saudável, né, que recebe um impulso e chega mais rápido no óvulo, para que o Segismundo, que é o caso lá narrado, o filho de Raquel e Adelino, possam reencarnar com as provas que ele precisaria enfrentar, tá bom? Então tem que buscar saber qual a finalidade dos sofrimentos, não só perguntar por que eu, não é? Tem que perguntar por que essa doença está acontecendo, para que ela está ocorrendo na nossa vida. Então é um alerta, a dor é um alerta, é uma necessidade de mudança de rota. Dizer, olha, esse caminho aqui não está legal, precisa mudar, é para evitar os excessos, para nos disciplinar. A dor tem uma série de benefícios, não é? No livro Ação e Reação, por exemplo, nós temos 3 tipos de dor lá classificados, a dor auxílio, que é aquela evitar quedas, né, morais muito grandes, e facilitar a morte, facilitar a desencarnação. Olha lá, a doença no final da vida, aquela doença longa, etc., ela ajuda a afrouxar os laços que prendem o perispírito à matéria. A gente vai chegar no mundo espiritual melhor do que certamente se fosse uma desencarnação imediata, não é? Sem a gente estar preparado direitinho, ali a gente vai se preparando, vai se desapegando. Então a desencarnação é mais fácil, é uma dor auxílio. Aquela doença no final da vida é uma dor auxílio, olha que coisa curiosa, não é? Como o espiritismo muda tudo que a gente achava que era ruim, mostra que tudo que era ruim na verdade é bom, não é? E as boas, melhores ainda, as coisas boas, melhores ainda. A dor evolução, que é aquela que nos estimula para o progresso, e tem a dor expiação, que é para nos regenerar diante dos processos da justiça, tá? Então, para que adoecemos? Bom, já vimos aqui os tipos de dor. Lembrar que a doença, diz André Luiz, funciona como um dreno energético do perispírito, né? No livro Entre a Terra e o Céu, eles dizem que o corpo físico funciona como um carvão milagroso, um filtro, uma esponja, que vai absorvendo as imperfeições que nós trazemos do corpo espiritual, do perispírito. Então, o corpo já é para manifestar os problemas do perispírito para a gente sair daqui resplandecente. O nosso perispírito sai daqui muito melhor, graças ao bom corpo que nos é confiado. Né? É um alerta para mudança de rota, para nos educar, para uma contenção para impedir novas quedas morais. Por exemplo, vir com uma limitação, não é, intelectual para evitar, por exemplo, que a gente fale normalmente pela inteligência. Desenvolver a humildade e a fé, orientação para o autoconhecimento também, né? Ajuda a gente a parar para fazer essa grande viagem interior, colaboração para facilitar a desencarnação e etc. Tem esse livro não é espírita, tá, pessoal? É um livro de um psicólogo e um médico alemães, o Dr. Thor Detlefsen e Rüdiger Dahlke, muito interessante. Ele tenta fazer uma associação entre doenças e questões mentais, psicológicas. Muito curioso, muitos psicólogos utilizam, dá para fazer autoconhecimento pelas enfermidades também, tá? Depois você confere a doença como caminho. Eles são reencarnacionistas, né? Mas não são espíritas, tá bom? E para entender o porquê da dor, a gente vai entender muito bem no conto Bendito Aguilhão, do livro Contos e Apólogos, do Irmão X, né? Por psicografia de Chico Xavier. Esse livro é muito interessante, eu vou colocar, se variar um pouquinho, viu, Bruno? Para de vez em quando o pessoal me ver aqui melhor, não ficar
só o slide tão grande, de vez em quando você pode fazer assim, para o pessoal variar um pouquinho os slides, quando eu estiver falando mais. Então, nesse conto, né, Humberto de Campos diz que os apóstolos queriam que Jesus dissesse assim, olha, Senhor, a gente está convidando as pessoas para seguir o evangelho, mas é tão difícil, tem tantos problemas, tanta enfermidade, tanta dificuldade, as pessoas têm dificuldade de acompanhar, e todos estavam concordando com aquilo, Jesus em silêncio, de maneira muito didática, e ao final, à noite, né, na casa de Pedro, ele vai dizer, olha, então amanhã nós vamos curar todos, porque ele não curou todas as pessoas, vocês sabem disso, né? Tanto que tem registro disso, lá em Nazaré, por exemplo, a cidade em que ele viveu desde criancinha, não é? E há registro que ele nasceu em Belém, mas diz que lá em Nazaré ele fez poucas curas, por quê? Porque nenhum profeta é honrado em sua própria terra, como ele nos diz. Então, lá no livro Bendito Aguilhão, vai dizer que ele disse, olha, então amanhã nós vamos curar todos que nos procuraram. E aí, no dia seguinte, Jesus impunha suas mãos e aquela fila de inválidos, de pessoas doentes, de paralíticos, de cegos, saíam enxergando, saíam limpos da lepra, etc. Todas as dificuldades, não é, eram tratadas imediatamente. E aí, quando as pessoas terminavam, Pedro, que estava ali no final da fila, dizia, olha, você agora aguarde, porque depois que Jesus atender a todos, ele vai nos falar das claridades do Evangelho, das luzes da boa nova, da felicidade que nos aguarda, do reino de Deus que está próximo. E aí a pessoa dizia, Pedro, é porque eu deixei uma parelha de bois lá em casa para vender, eu preciso voltar. Não é? Pedro, eu deixei umas panelas no fogo ali, eu preciso voltar. E foram saindo um a um com seus compromissos. No final, só restaram Jesus e os 12 apóstolos. E aí Jesus dá essa lição nesse conto maravilhoso do livro Contos e Apólogos, dizendo o seguinte, meus amigos, a dor ainda é o bendito aguilhão. Aguilhão é aquele negócio que o escorpião tem, não é? O chicote, a espora, também a gente pode traduzir assim, aquela garrazinha, né? A tanger a humanidade terrestre do lodaçal da terra para as culminâncias do paraíso. Então a gente precisa, porque a gente é orgulhoso, a gente é egoísta, a gente só quer saber de Deus quando está sofrendo. A gente realmente é assim, pelo menos eu sou assim, né? Mas muita gente ainda é atrapalhadinha também, que nem eu, não é? Isso, obrigado, Bruno. Bruno já está atento aí às questões, né? Vamos lá, então. Então, vamos ver essa questão das curas das enfermidades. Qual a missão do Espiritismo? Será que a missão do Espiritismo é curar corpos perecíveis? Será que foi isso porque o Espiritismo veio? Né? Muitos médiuns, muitos não, alguns médiuns curadores para ir, inclusive alguns com vários problemas, como a gente teve aí, né? Problemas graves aí, João de Deus e tantos outros. É uma pena, é lamentável. Vamos orar muito por esses irmãos. Não é? Muitos são médios, mas não são espíritas. João de Deus não é espírita, tá, pessoal? Ele sempre declarou católico. Lá eu tive lá no local, lá não é um local espírita, tem que usar branco, tem reza o texto todo dia, tem negócio de cristal, tem pirâmide, então, vocês imaginarem lá, é bem espiritualista lá a situação, tá bom? Então, qual é a missão do Espiritismo? Vamos ver aqui, no item 303 do Livro dos Médiuns, vamos ver aqui, falando sobre as mistificações, não é? E olha lá, quando o Kardec pergunta sobre como se preservar das mistificações, que é quando o espírito engana o médium, né? O médium é verdadeiro, mas o espírito está enganando, está trazendo informação falsa, tá? E olha lá, certamente aqui aparece o meio simples de não pedir ao espiritismo, senão que ele vos possa dar. Seu fim, o fim do espiritismo, o objetivo, a missão, é o melhoramento moral da humanidade. Se vos não afastar desses objetivos, jamais sereis enganados. Então, se a gente perguntar aos espíritos só sobre esse assunto, jamais seremos enganados. A gente quer saber o passado, quer saber o futuro, quer saber, não é, outras coisas, enfim, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, várias passagens falam do objetivo do espiritismo. O objetivo dele principal, uma das passagens é essa aí, mostrando que é o melhoramento moral da humanidade. No livro Consolador de Emmanuel, pela psicografia de Chico, da editora FEB, há várias perguntas, eu trouxe só algumas aqui, em virtude do tempo. Olha lá, 95. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? A saúde para os espíritos é a mesma coisa que para a gente aqui? Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias, das doenças e deficiências transitórias passageiras da Terra. Então, olha lá, então será que não tem gente ali doentinho, nossos irmãos que estão entubados, etc., passando por esse tratamento lá de oxigênio, enfim, recebendo lá, né, nos hospitais e nas UPAs, será que eles não estão ali agora saudáveis espiritualmente?
enquanto que o corpinho está doente, então às vezes é necessária a doença, tá? Vamos em frente. 96. Toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais, tem causas espirituais? As chagas da alma se manifestam através do envoltório do corpo humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. É o espírito que fica doente. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico, da alma, da mente, não é? É ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Olha lá, a alma tem todos os recursos medicamentosos definitivos. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Podeis objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor, todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo, porque é o espírito que está doente, não é? Tem que tratar a alma. Indagareis aflitos quanto às moléstias incuráveis perante a ciência da terra. E eu vos direi que a reencarnação em si mesmo, já nas circunstâncias do mundo envelhecido nos abusos, já representa uma estação de tratamento e de cura. A gente está reencarnado, já é o nosso tratamento, já é a nossa cura. E que há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar, podem exigir várias estações sucessivas, várias vidas, com a mesma intensidade dos processos regeneradores. E a gente vai lembrar, por exemplo, de Jesus Gonçalves, que ele teve mais de uma vida com a hanseníase, com a lepra, não é? Por quê? Porque ele foi Alarico I, né, rei dos visigodos, Alarico II também, e também o cardeal Richelieu. Vamos ver um poema aqui de Jesus Gonçalves sobre esse assunto. Olha que poema belíssimo, pela psicografia do Chico. Reencarnação. Há séculos, num carro de esplendores, minha vida era angústia de outras vidas. Estraçalhava multidões vencidas, coroado de púrpura e de flores. Depois, a morte, os longos amargores. Depois ainda, a volta às novas lidas. O berço pobre, o manto de feridas, que era a lepra, né? A solidão e os prantos que ele chama de redentores, libertadores. Volve do rei antigo um réu que espanta, e o Senhor concedeu-me a lepra santa, ele chama a lepra de santa, para cobrir-me em chagas benfazejas, chagas que fazem o bem. Mas hoje, livre enfim de toda algema, posso saudar a dor justa e suprema, emissária da luz, bendita sejas. Ele chama a dor, a doença, a lepra, de emissária da luz, e abençoa a lepra. Olha que coisa extraordinária, né? Vamos começar a mudar esse nosso panorama. 97. Se as enfermidades são de origem espiritual, é justa a aplicação de medicamentos humanos, a cirurgia, a vacina, né, acrescenta agora, antibiótico, etc. Resposta. O homem deve mobilizar, deve utilizar todos os recursos ao seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá dispensar, prescindir, a contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico, missionários do bem coletivo. Vamos orar pelos nossos profissionais de saúde, eles estão fazendo um sacrifício muito grande, não é? Expondo suas vidas e das suas famílias também. O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo, conservando a preciosa saúde de sua alma. Quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da Terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos, e essa grande oficina chacear é levada ao santuário de forças e possibilidades espirituais junto das almas. Então a gente lembra, né? Jesus também, quando ele pergunta aos enfermos, que queres que eu te faça? Né? Então olha lá a importância da vontade, da mobilização. Realmente é você que quer ficar curado? Ou você está utilizando os benefícios da doença? E ele fala, a tua fé, que às vezes a tradução mais correta seria fidelidade, às vezes é fé, às vezes é fidelidade, te salvou, te curou, porque a mesma palavra tem esses dois significados, tá? Mas São Jerônimo traduziu tudo por fé, e aí o povo traduziu tudo por fé depois. Vai, mas e não tornes a pecar, para que não te suceda coisa pior, mostrando que tem questões da lei de causa e efeito nas enfermidades, não é? Também os judeus perguntaram, né, a Jesus sobre o cego de nascença. Senhor, quem pecou foi ele ou foram seus pais? Porque acreditava que os antecedentes, né, claro, o avô pode reencarnar como neto, o bisavô como bisneto, trazendo as sequelas das suas questões, tá? Mostrando que eles entendiam a reencarnação, mas de maneira ainda embrionária, maneira ainda muito simples. Então, a cura das doenças, a missão do Espiritismo, não cura do corpos perecíveis. O Peixotinho falou de uma cura também muito interessante, que foi da Ledinha. O Peixotinho era um médico de cura,
não é? Materializações luminosas, maravilhosos. Assista esse documentário que tem no YouTube, tá? Da TV Sei, muito bom. E ele fala que tinha a Ledinha era uma moça linda, que quando surgiram manchas no seu corpo, ela disse para os pais, papai, se isso for lepra, eu vou tirar minha vida. E eles ficaram desesperados, né? Como tinham recursos financeiros, buscaram tudo, buscaram o Peixotinho. E ela pôde participar de uma reunião de materializações e curas lá com o Peixotinho. E lá nessa reunião, pessoal, que coisa curiosa, aparece a irmã Sheila para ela, brilhante, maravilhosa, e diz, Ledinha, minha filha, o que você tem é lepra mesmo, Ledinha. Mas olha, você já está passando por essa enfermidade porque você já, várias vidas, você tirou sua vida e por conta dela. Olhe para mim, Ledinha, eu não estou morta, não existe morte, eu estou viva. Por favor, não tire sua vida. E ela disse, não pode deixar, eu não vou tirar minha vida. E ela vai enfrentar aquela doença com muita altivez, com muita coragem, com muita resignação. E o Peixotinho se tornou amigo dela, né? Falava com ela ao telefone e dizia que ali foi a maior cura que ele já fez, porque foi a cura do espírito, não foi a cura do corpo, que é transitório, que é passageira. Nós vamos curar os nossos espíritos aí, tão doentinhos aí de tantas enfermidades, né? E aí tem muitas outras histórias do Dr. Dessi Andoli, por exemplo, ele atende muitos enfermos, e ele diz, olha, há pessoas que saem daqui curadas do corpo, mas não saem curadas da alma, e sai gente que não sai curada do corpo, mas sai curada do espírito, né? Reforma íntima, a gente vai aprender ao arrependimento, a metanoia, como está lá em grego. O Jerônimo Mendonça estava doentinho uma vez, o Emmanuel deu um conselho para ele, meu filho, trabalhe que o fio engrossa, né? Porque ele disse que a vida dele dava por um fio, e os espíritos nobres disseram, olha, trabalhe que o fio engrossa, e a gente pode pedir para trocar a doença por trabalho no bem, como aconteceu com a mãe da Célia Diniz. Olha lá, vamos pedir para trocar a doença por trabalho no bem. Pode ser muito bom. Vamos ajudar o Lar de Maria. Está precisando de voluntário aí, não tá, Bruno? Tenho certeza que está precisando. Então vamos ajudar lá o Lar de Maria, tá? E lembrar, leiam depois, como dever de casa, essa mensagem aqui, Remuneração Espiritual de Emmanuel, do livro Perante Jesus, é muito interessante. Dá uma olhadinha depois, mostrando que se a gente faz o bem com prazer de servir, aquilo lá pode modificar, a gente pode ganhar moratórias, ou pode ganhar, inclusive, a eliminação, todo o nosso karma, de nossa programação de expiação e sofrimento, se já tivermos resgatado em amor aquilo que nós devíamos naquela área, tá? Então, olha que mensagem bonita. Vamos aprender a trabalhar com prazer de servir, como a gente vê a alegria do Bruno aí nas atividades. Lembrar da prece de terceiros, que ajuda, a intercessão dos bons espíritos, não é? Do merecimento da necessidade de cada um, a fluidoterapia com passes, água magnetizada, não é? Também o magnetismo, a desobsessão, reunião de desobsessão. Se você puder, participe, procure na sua casa espírita, quando elas estiverem fazendo essa atividade de reunião de desobsessão, para ajudar você na sua saúde mental e também física, não é? A psicoterapia, um bom psicólogo, que há maus psicólogos também, pode ajudar muitas questões aí que têm causas no nosso psiquismo, não é? A importância da autoaceitação e do auto-perdão, para que a gente possa ter o auto-amor, não é? Jesus é o mandamento maior, o segundo maior mandamento, né? Primeiro é amar a Deus, segundo é amar ao próximo, como a gente deve amar a si mesmo, e a gente não tem se amado muito não, pelo que eu percebo, né? Tanto que a gente montou até um seminário sobre auto-amor, auto-perdão e felicidade. E será que os deprimidos podem se queixar? Uma vez eu estava me queixando, viu, pessoal? Viu, Bruno? Deixa eu mudar aqui para variar um pouquinho. Estava me queixando, estava com depressão, e aí o Espírito Samuel Lucas... Ah, obrigado. E o Espírito Samuel, que está atrás aqui de 3 celulares aqui, a tela do computador não consigo enxergar direito. E aí eu estava com depressão, né? Apesar de melhorar, ter melhorado muito com o tratamento espiritual, ainda fico romântico. Eu não digo que tenho depressão, eu digo que fico romântico alguns dias, mas tudo passa e também vai passar, né? Eu tenho um transtorno bipolar desde a criança, porque eu tirei minha vida numa outra existência. Por isso que eu vim com ela, veio também uma hérnia na cervical, desenvolvi penhaga dentro da medula, hidrocelingomielias, sinto dores aqui nas costas, etc. Mas dá para viver naturalmente, normalmente. E trabalhar naturalmente. E aí, o que aconteceu? Eu estava me queixando, né? Achando ruim, me queixando, eles, meu filho, apareceu o Espírito Samuel Lucas, né? Pela inspiração, eu não vejo, não ouço, e ele disse assim, meu filho,
por que você está aí se lamentando? Ah, Samuel, essa doença me atrapalha, até eu trabalho menos, né, dá esse desânimo, a gente fica sem vontade de viver, não quer mais trabalhar, produz muito menos, etc. Ele disse, meu filho, mas os cegos de nascença, eles podem se queixar? Não, eles têm que enfrentar aquela expiação difícil. E os paralíticos, meu filho, que não se podem movimentar, será que eles podem reclamar da sua enfermidade? Não, eles também têm que aceitar e suportar com resignação e fé. Então, meu filho, por que que os deprimidos, os transtornados psiquiatricamente, se acham no direito de se revoltar, de rebelar, né? De reclamar, de murmurar? Não, vamos lembrar do bem sofrer e do mal sofrer. Vamos sofrer com resignação e fé, porque às vezes é a nossa expiação, no meu caso é a minha expiação. E graças a Deus é leve, tem medicação, usa medicação, ótimo, que maravilha, como eu fico bem, graças a Deus com a medicação psiquiátrica. Então a gente deve buscar o auxílio, o alívio, enquanto a cura não chega. Não é? O Chico dizia também que 50% da cura chama-se aceitação, olha lá. E os outros 50% vem com o tempo, devagarinho. Lembrar que o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico, tá, pessoal? Temos que utilizar os dois, um é para o corpo, outro para o espírito. E deveremos usar remédios psiquiátricos, o que vocês acham? Né? Muita gente não quer utilizar, nem naqueles períodos difíceis, como suporte, depois para, né? Mas olha o que diz Chico Xavier em Goiânia, esta obra, quando perguntaram a Emmanuel. Os benfeitores espirituais consideram plenamente aceitável o tratamento dispensado, né, entregue pela psiquiatria, ou seja, remédio psiquiátrico, aos doentes mentais que ela recorre? Resposta. Amigos nossos da vida maior, exprimindo-se comumente sobre o assunto, asseveram que a psiquiatria, tanto quanto a psicologia, olha, terapia e a análise, são caminhos da ciência proporcionados a nós outros na humanidade para a libertação dos desequilíbrios mentais que se nos apresentem. Afirma que o progresso na psiquiatria seja na criação de ansiolíticos, olha lá, os calmantes tarja preta, ou neurolépticos, que são os antipsicóticos, né, para o alívio ou cura das enfermidades da mente, é muito grande e compete nos prestigiar no máximo os domínios da psiquiatria nesse sentido. Então a gente tem que prestigiar. Chico tomava 20 comprimidos por dia em determinada época da sua vida, não é? E sempre foi muito obediente aos médicos. Está lá Chico Xavier em Goiânia, pouca gente conhece essa passagem, vale a pena a gente lembrar. Alimentação é importante, mas lembrar que não é o que entra na boca do homem que o torna impuro, mas o que sai dela, porque a boca fala do que está cheio o coração. O coração é mente e intelecto para os judeus, né? Então, lembrar disso também. Então, lembrar também no livro Pensamento e Vida, tem um capítulo só sobre enfermidade, vale a pena vocês consultarem, tá? O tempo aqui já está acabando, a gente vai ter que deixar como dever de casa para vocês, não vai dar tempo não. Mas ele fala, ó, só um trechozinho aqui, ele fala que os sintomas patológicos da experiência comum decorrem, em maioria esmagadora, dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de manifestação, que é sobre o corpo. Então, olha os reflexos. E ele fala o seguinte, toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre a engrenagem da máquina sensível, e toda aflição amimada, né, alimentada, é como ferrugem destruidora prejudicando-lhe o funcionamento. O pensamento sombrio adoece o corpo são, o corpo sadio, e agrava os males do corpo enfermo. Então, olha lá. Então, quem está muito estressado, muito com pânico dessa enfermidade, né, a gente tem que ficar com receio, tem que se precaver, mas não alimentar o pânico, o desespero, porque o pensamento sombrio adoece o corpo e agrava os males do corpo enfermo. Então, vamos, para melhorar a nossa imunidade, né, a gente está com pensamento são e corpo são. Tá joia? Lembrar sempre disso. E ele fala lá, cultivar melindres e desgosto, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência, é intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea, estragando o centro de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue, nervos, glândulas e vísceras do corpo, que a divina providência nos concede entre os homens com vista ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Guardemos, assim, compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nossa incessante renovação para o bem, com o apoio do estudo nobre, é o estudo, vocês estão fazendo aqui, ao virtual, estão participando das palestras, dos estudos, e do serviço constante no bem, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do
S indireto. É como se a gente estivesse tirando a nossa vida de maneira indireta, sem querer, alimentando esses pensamentos negativos, esses desesperos, não é? Aquela mágoa, melindra, essas coisas, o ódio e ira, tá? Capítulo 28 do livro Pensamento e Vida fica como dever de casa. Tem o item 22 também sobre culpa, que a noção de culpa também agrava muito a doença, tá? Então, lembrar sempre do amor puro e do perdão sem limites. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui no nosso finalzinho. Lembrar só o seguinte, né? A importância do passe no livro Consolador. Vamos ver algumas perguntas só aqui. Livro Consolador. 102. Podem os espíritos amigos atuar sobre a flora microbiana nas moléstias incuráveis, atenuando os sofrimentos da criatura? Resposta: as entidades amigas podem diminuir a intensidade da dor nas doenças incuráveis, bem como afastá-la completamente a dor, se esse benefício puder ser levado ao efeito no quadro das provas individuais sobre os desígnios sábios e misericordiosos do plano superior. Então depende dos créditos, né, de cada um, dos nossos méritos ou não, tá? E aí a água fluidificada é importante, se puder a gente colocar o nomezinho, ele fala aqui em caráter particular, para cada um ter sua garrafinha melhor. E aí, será que a cura depende dos médiuns? Essa pergunta não está no livro não, tá? Mas é para vocês entenderem. 104. Existem condições especiais para que os amigos espirituais possam fluidificar água pura, como seja a presença de médios curadores, reuniões de vários elementos, precisa de um médio de cura para acontecer a cura? Resposta: a caridade não pode atender a situações especializadas. A presença de médicos curadores, bem como as reuniões especiais, de modo algum podem constituir o preço do benefício aos doentes. Porquanto os recursos dos guias espirituais nessa esfera de ação podem depender do concurso medianímico dos médiuns, considerando o problema dos méritos individuais. Então, se fosse assim, seria privilégio só para os espíritas, não é? Não, tem cura na igreja católica, protestante, entre os ateus, tem cura em toda parte, porque depende dos méritos individuais também, tá? Então, a cura vai acontecer com os médiuns, sem os médiuns e apesar dos médiuns, não é? Apesar dos médiuns também, lamentavelmente. Eles não recomendam a eutanásia, 106, para a gente ir concluindo, e para a gente encerrar, tá aqui, vamos, cadê aqui? Esse slide está falhando aqui um pouquinho. Lembrar que tem outros fatores para a doença, né, pessoal? As questões imateriais, você sabe, falta de atividade física, privação do sono, má postura, poluição, radiação, etc. Tem uma coisa aqui, ó, que provoca muita enfermidade, os livros de André Luiz falam muito disso, Missionários da Luz, Evolução em Dois Mundos, tá? Ação e reação, fala sobre essa palavrinha aqui que eu estou marcando aqui, ó, o AB, tá? Eu não posso falar, mas é tirar a vida do bebê no ventre da mulher, tá? Isso aqui também provoca muitas enfermidades. Então, se a gente fez isso, se a gente está com essa dificuldade, lembrar que porque muito amou, seus pecados foram perdoados e que amar intensamente, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Vamos reparar aqui no nosso erro, rapidamente, não é? Tanto que Jesus pede também para reconciliar depressa. Então, se alguém tem problema nessa área do AB, de tirar a vida do bebezinho, não é? Assista a palestra Auto Perdão, Felicidade Sem Culpa, está disponível no nosso canal no YouTube, Espiritismo Chico Xavier Nazareno Feitosa, tá? Tem essa capazinha. No livro Conduta Espírita tem duas mensagens muito importantes, perante os enfermos e perante a enfermidade, tá? Eu trouxe aqui perante a enfermidade, se puder, no finalzinho a gente lê, senão a gente vai agora devolver a palavra para o nosso querido Bruno, encerrando apenas com essas palavras de Jesus. Não está escrito, vós sois deuses? Está lá no Salmo 82, versículo 6. Vós sois deuses, filhos do Altíssimo, todos vós. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Olha a importância das obras. E as fará maiores do que estas. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Brilha a vossa luz e resplandeçam vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está no céu. Então vamos ver, vamos ser seres de luz, levando a esperança, a alegria, a paz, a serenidade para todos esses nossos irmãos, tá bom? Obrigado, pessoal. Vamos agora para as perguntas. Quem quiser os nossos slides estão nesse site aí, nazarenofeitosa.com.br, tá? Assim, Que maravilha, hein, Nazareno? nazarenofeitosa.com.br. E lá tem o nosso canal no YouTube, tem mais de 1000 palestras lá no canal de YouTube, vários temas para vocês. Bruno, vamos para as perguntas. Vamos. Opa, foi corrida. Eu vou trazer para um sábado que a gente tem um tempo de Eu não 2 estou lhe horas, uma hora ouvindo, e acho meia, que 2 seu horas. microfone está fechado, não? Não, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Lazareno? Eu continuo sem lhe ouvir. Deixa eu ver o que houve aqui. Deixa eu tirar meu fone de ouvido aqui e ver se resolve.
Tá me ouvindo? Nazareno? Tá me escutando? O seu tá com mute, tá aparecendo com mute aqui para mim. Tá mute ainda. Agora. Tirar o microfone, aí ele soltou aqui. Desculpe, amigo. Não, que é isso. Eu estava falando que depois vou lhe convidar para vir no sábado, que é um programa nosso quinzenal, que aí a gente tem um tempo maior. Às sextas, a palestra ordinária, a gente obedece o padrão. Então, a gente teve algumas perguntas aqui. A primeira foi do Daniel Rosa, deixa eu localizar aqui a pergunta dele, que ele fez às 7h21. Daniel, ele fala do livro de André Luiz. Se você puder postar aí na tela, fica ótimo, tá? Tá. Agradecer ao pessoal do Instagram aqui que está acenando, está participando, dizendo que é fã da doutrina. Está dizendo que são meu fã. Tem um que está dizendo que é meu fã aqui, mas é fã da doutrina, na verdade, né? A gente só fala o que tem na doutrina. Vamos ver a pergunta do Daniel Rosa. Deixa eu ler aqui, vai ficar melhor para quem está acompanhando aqui, tá? O André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, capítulo 20. O amparo aos outros cria amparos a nós próprios, exortando-nos, quer dizer, impulsionando-nos à simplicidade, à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional. Estabelecem, quando observados, a imunologia perfeita em nossa vida interior, na autodefensiva contra os elementos destruidores e degradantes. Estaria aí uma receita à nossa imunidade com espiritualidade? Perfeita, Daniel. Excelente a sua colocação. Obrigado pela sua colaboração aí. Acho que o Daniel é palestrante também, não é não? Pesquisador, ele foi buscar. Muito bom, né? Então, a Evolução em Dois Mundos é um livro um pouquinho mais, a linguagem um pouquinho mais difícil, mas muito rico também de informações, e ele fala expressamente da imunidade aí, né? Coloca a expressão da imunidade, falando da caridade, do bem que a gente deve fazer a todos. A próxima é a Helene. Aqui a pergunta da Helena Araújo. Obrigado, Helena, pela sua pergunta também. A autorrealização, quando temos o intuito de penetrar no si, essa ação, quando exteriorizamos, ajuda-nos alguma iluminação que os proporcione para o nosso melhor estado de saúde reparador? Gratidão. Gratidão a você, Helena. Quando a gente vai buscar o autoconhecimento, que aí precisa do quê? Da autoaceitação, né, para se aceitar. Depois para ir para o auto-perdão, para se perdoar, para chegar no auto-amor. Então, é um processo, né, que começa com autoconhecimento, como recomenda Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos. A gente vai ter, então, esses processos que a gente vai promovendo uma iluminação gradual. A autorrealização pode ser tanto do ponto de vista espiritual, nesse ponto que a gente está abordando, como a autorrealização também no trabalho, na relação com os amigos, com a família, no casamento, não é? Na atividade nos hobbies, na atividade com os animais, aí como lá de Maria está iniciando aí o socorro aos animaizinhos necessitados. Enfim, a gente, esse processo de iluminação e de autorrealização melhoram, sim, o estado mental da gente e ajudam a ter uma melhor saúde, tá? Do corpo físico também. A Ivanilde Aparecida pergunta aqui, como ficam os que são sepultados imediatamente? E o tempo para desligamento? Bom, Ivanilde, normalmente as pessoas estão sepultadas, não é? Eu acho melhor. Eu tenho aqui já orientado a Fernanda que quando eu desencarnar, que eu não espero que chegue tão logo, né? Apesar que eu sei que eu também não estou merecendo desencarnar, então eu sei que vai demorar. Não é todo mundo está merecendo desencarnar, não é? Só para quem não precisa mais sofrer aqui na Terra, já concluiu sua missão aqui. Eu tenho muita coisa a fazer ainda. Então, é o seguinte, o fato de ser sepultado imediatamente não é nenhum problema não, tá? O problema maior é com a cremação. Cremação, o Emmanuel recomenda em uma das suas obras, não me lembro agora, acho que é no Pinga Fogo tem, inclusive com Saulo Gomes, tem um livro publicado pelo Saulo, ele recomendando pelo menos 72 horas, né, de espera antes de fazer a cremação do corpo. Hoje está em voga, né, muita gente fazendo a cremação, mas eu sou ainda que prefiro a inumação, o sepultamento tradicional,
porque aí fica mais fácil. Se a gente ainda estiver preso ao corpo, aquele desligamento mais gradual é melhor. Eu já assisti uma palestra de um expositor espírita, trazendo informação que o Chico teria revelado a ele, e uma senhora que tinha sido uma campeã da caridade aqui na Terra, quando chegou no mundo espiritual, ela ficou com alguma perturbação no momento da cremação do seu corpo. Então, mesmo os campeões da caridade podem sofrer alguma coisa com o processo de cremação, né, se não é respeitado um prazo maior. Então, eu acho que seja melhor, preferível, o processo da inumação, por enquanto. Ok? Só que essa é a informação que a pessoa disse que ouviu do Chico, né? Eu não tenho essa referência, eu não tenho referência bibliográfica disso, só essa ressalva. Socorro Diniz. Boa noite, Nazareno. Eu faço tratamento há alguns anos, tenho um transtorno bipolar, inclusive minha mãe também tinha. Então quer dizer que você é romântica também, fica romântica de vez em quando, Socorro? Só que o dela era mais grave. Será que em outras vidas tirei a minha vida? Minha mãe tentou algumas vezes, né, tirar a sua vida, e eu sempre presenciava e a socorria minha mãe. Já sofri muito para me aceitar, e aceitar que minha mãe fosse uma doente mental. O Socorro, não vamos chamar a pessoa nem de doente mental, não, nós somos pessoas que estamos tratando o espírito, e aí vem o corpinho com alguma limitação, porque às vezes a gente usou mal a nossa inteligência, tem muita gente inteligente que usou mal, então certamente a gente vem com essas questões para aprender a refletir mais, para buscar a Deus, para se iluminar, enfim, para não viver só para a vida. A gente tem sido tão materialista, e a enfermidade faz a gente voltar a nós mesmos para o lado espiritual, para a nossa a busca no Evangelho, etc. Então vamos aproveitar esse período também aqui na Terra, tá? E tudo passa. A vida é apenas 1 minuto diante da eternidade dos séculos. São representando os agradecimentos à sua pessoa, essa está eleita aí. Tá, Fátima está agradecendo. Nazareno, você ganhou uma seguidora. Obrigado, Fátima. Agradeço por seu conhecimento. Vou ouvir você muitas vezes. Obrigado, espero que goste, viu? E as coisas erradas, o que faltar, você corrige e sugere pra gente, tá? Bota um comentário lá no nosso canal no YouTube. Espiritismo Chico Xavier Nazareno Feitosa. Aí tem muitos cumprimentos, né, do pessoal que está acompanhando na Rede Amigo Espírita. Deixa eu olhar aqui no Instagram se tem mais perguntas. Nós já estamos chegando no nosso horário, né, meu amigo? Agora acho que já deu o horário. Queria agradecer mais uma vez a todos. Vamos ao momento de agradecer as caravanas, né, que a gente carinhosamente chama. Então, tivemos gente hoje do Amazonas, de Santa Catarina, de Pernambuco, Paraíba, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão, Rio Grande do Norte, Minas, Bahia, Rio de Janeiro, Sergipe, Ceará, Goiás, Espírito Santo, Pará, Piauí, Rio Grande do Sul. Nossos agradecimentos, e também tivemos gente de Córdoba, da Argentina e em Portugal. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Espero que o pessoal aí da Argentina e Portugal tenha me escutado. Eu falei rápido, né? Espero que eles tenham me compreendido bem. Com certeza. E convidamos mais uma vez, né, para a nossa próxima palestra doutrinária, de hoje a 8, será com a Patrícia Costa, com um tema belíssimo. Consideramos a maior médium, né? Em voga na missionária como mulher, não é? A Ivone Pereira do Amaral, a sua importância na obra espírita, né? Então, convido, porque não é só tratar de uma biografia, é trazer uma mensagem muito mais relevante para o dia a dia, para o nosso fortalecimento, inclusive para esse momento, né? Convidamos também, reforçando o nosso convite que fizemos no início, domingo agora, dia 28/3, às 9h30 da manhã, teremos o Getúlio Coutinho, o Jaime Ribeiro, autor do livro Empatia, a psicóloga Paula Uchoa, estarão conosco no tema Justiça Divina, Fé e Esperança, a nossa live solidária. Estaremos também fazendo um leilão virtual, ou seja, quando começar a live, começa a aceitar os lances através do nosso WhatsApp, DDD 81 99283 3738. No final, vamos anunciar os ganhadores das obras, né? E eu convoco a todos, né? Estaremos também música, porque não existe trabalho espírita sem harmonização, sem trazer a luz e a terapia da música. E o representante vai ser o nosso irmão Evandro Olivar, né?
que sempre vem com aquela voz maravilhosa, uma pessoa também que não coloca embaixo do tapete os seus problemas, ele enfrenta também como todos nós, né, Nazareno? Maravilha. Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estão conosco. Vou devolver a palavra para o Nazareno, para ele fazer os últimos agradecimentos e a prece final dos nossos trabalhos da noite de hoje. Muita paz a todos. Obrigado, Bruno. Eu quem agradeço, sou quem agradece a oportunidade de estar aqui com tantos amigos de tantos lugares. Obrigado, pessoal, por estarem prestigiando aí a Rede Amigo Espírita, a TV7, o Lar de Maria. Será que a gente pode ler uma mensagem, como fosse a prece, aquela do André Luiz? Deixa eu colocar aqui os slides novamente. Tá aqui. Aí eu vou só agora colocar aqui, chama Perante a Enfermidade. É muito importante essa mensagem agora do livro Conduta Espírita, tá, pessoal? Então, se a gente adoecer, como é que a gente vai fazer? Como é que faz agora? Como é que é o tratamento espiritual aí, inicial que a gente deve fazer? Vamos lembrar, então, de André Luiz, por Paulo Vieira, da editora Febre, o livro Conduta Espírita, o capítulo 35. Vejam também o Perante os Enfermos, tá? Tem essa mensagem lá também. Perante a enfermidade. Sustentar, ou seja, manter inalteráveis a fé e a confiança, sem temor, queixa ou revolta, sempre que enfermidades conhecidas ou inesperadas lhe visitem o corpo ou lhe assediem o lar, alguém da família. Cada prova tem uma razão de ser. Então, manter a fé e a confiança sem temor ou revolta. Com o necessário discernimento, abster-se do uso exagerado de medicamentos capazes de intoxicar a vida orgânica. Para o serviço da cura, todo medicamento exige dosagem. Então, tem que usar a medicação, mas dentro da dosagem, orientação médica, tá, pessoal? Nada de automedicação. Desfazer ideias de temor, de medo, ante as moléstias contagiosas ou mutilantes, usando a disciplina mental e os recursos da prece. A força poderosa do pensamento tanto elabora, tanto cria, quanto extingue muitos distúrbios orgânicos e psíquicos. Olha lá. Sabendo que todo sofrimento orgânico é uma prova espiritual dentro das leis kármicas, então nada é por acaso, jamais recear a dor, mas aceitá-la e compreendê-la com desassombro, com coragem e com formação. A intensidade do sofrimento varia segundo a confiança na lei divina. Então, quanto mais a gente confia em Deus, menor é o sofrimento, tá? Aceitar o auxílio dos missionários e obreiros da medicina terrena, não exigindo proteção e responsabilidade exclusiva dos médicos desencarnados. A gente pode pedir ajuda a eles, mas também aceitar a ajuda dos médicos da Terra. A eterna sabedoria tudo dispõe em nosso proveito. Afirmar-se mentalmente em segurança, acima das enfermidades insidiosas que lhe possam assaltar o organismo, repelindo os pensamentos e as palavras de desespero ou cansaço, na fortaleza de sua fé. A doença pertinaz, aquela doença que a gente não consegue curar, aquela doença incurável, leva à purificação mais profunda. A gente sai com um perispírito resplandecente aqui, purificado por aquela doença que a gente teme muito, né? Um câncer terminal, etc. Aproveitar a moléstia como um período de lições, sobretudo como tempo de aplicação dos valores alusivos à convicção religiosa, então um tempo de estudo, de aprendizado. A enfermidade pode ser considerada como termômetro da fé. Então a gente vai saber como é que está a fé da gente na hora realmente da enfermidade, né? E ele conclui lembrando Jesus e Mateus: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então vamos rogar a Jesus que nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça nesse período, mas sobretudo, Pai, transforma-nos em instrumentos de tua paz, da fé, do consolo, da serenidade, da esperança para todos os nossos irmãos que agora sofrem. Ajuda-o, Senhor, nessa prova difícil da desencarnação súbita, do retorno ao mundo espiritual, deixando seus familiares e amigos tão abalados, que eles possam ser confortados. Abençoa também, Senhor, aqueles que estão perdendo seus empregos, aqueles que estão tendo suas empresas em dificuldades. Abençoa, Senhor, os que estão desesperados, aflitos, os que estão deprimidos, ansiosos.
pensando mesmo em tirar suas vidas. Fortalece-nos, Pai, a todos. Ajuda-nos a enfrentar essas lições difíceis desse período e nos fortalece no bem, no amor, na paz, para que possamos aprender essa lição o quanto antes, para que ela possa se encerrar o mais breve possível. Rogando o teu amparo ao Brasil, mas não somente a ele, mas também todas as nações do mundo, despedimos-nos, pedindo-nos que mantenha-nos em tua paz e teu amor, e que assim seja. Que assim seja. Tudo bem, Gratidão meu a amigo? todos, mais uma vez. Nazareno, leve nosso carinho, nosso abraço, e num futuro breve, não só online, mas também fisicamente, um dia. Vamos nos rever antes aí, com certeza, em Brasília, mas com certeza o Lado de Maria, no seu novo auditório, tem lá agora o Centro de Convenções Eurípides Barçanufo, né? Ótimo. Capacidade para 500, 600 pessoas, para poder Uau! te receber lá. Pensei que o lado de Maria era pequenininho. Uma casa grande, que maravilha, muito bem. O trabalho vai crescendo, né? Sempre, né? Tá bom, um Deus grande abençoe a abraço a todos, todos. fiquem com Deus. Oremos pelo nosso Brasil, façam um culto no Evangelho lá. Muito bom, Isso aí. pessoal. Vão em paz. Fiquem com Boa noite Deus. a todos.